Olá, colegas. Eu agradeço o privilégio do convite do colega Glauco, a gente trocar ideia, a gente aprender junto e eu pedi a minha opinião em relação à abordagem da gastroenterologia nessa doença extremamente impactante que é a doença do refluxo gastroesofágico. Uma doença que tem uma prevalência muito elevada, 12 a 20% da população, e que parte desses pacientes vão ter os sintomas otorrinolaringológicos, né, que são sintomas atípicos, e às vezes a porta de entrada é o colega otorrino, nem sempre é o colega gastroenterologista. E a gente avançou muito em alguns exames, né, e não só a abordagem endoscópica para avaliar a presença de patologia herniária, até porque não há obrigação de ter hérnia para ter refluxo, mas a presença da hérnia, ela aumenta a prevalência de doenças, de complicações de doença do refluxo, como Barrett. A avaliação do esôfago na esofagite eosinofílica, que é vista também em alguns pacientes que têm pirose, que têm desconforto. Lesões consideradas também pré-malignas em pacientes que têm outros fatores de risco, como pacientes tabagistas. Então, além do ganho da endoscopia, para chancelar, para ajudar, para a gente conhecer mais o paciente que a gente está abordando de uma forma multidisciplinar, e eu vejo mais esse é um ponto de vista pessoal mesmo, né? Porque alguns pacientes vão procurar o cardiologista com desconforto torácico, achando que é alguma coisa cardíaca, que é refluxo. Alguns vão procurar o colega otorrino, pigarro, tosse, sintomas otorrinolaringológicos, e alguns vão procurar o gastro. Mas eu vejo como uma doença multifacetada, que se comporta de diferente em cada paciente. E assim sendo, eu acho que a minha visão é que a gente deva se abordar de uma forma multidisciplinar, tanto com a grande importância do colega otorrino, avaliando se tem as próprias complicações do refluxo, gotejamento nasal posterior, sinusite de repetição, granuloma de corda vocal e outros sintomas importantes, até porque o próprio refluxo pode levar a condições pré-malignas também na própria laringe, como os colegas sempre alertam, vocês sempre nos alertam. Mas a gente tentar conhecer o paciente no sentido da avaliação endoscópica, apesar que nós temos também refluxos que não são ácidos, os refluxos não ácidos, cada vez mais em evidência, e que esses não ácidos, avaliado através da impedância e pH-metria, né, quer dizer, já avançando além da endoscopia da pH-metria, nós vimos que alguns pacientes não tinham refluxo ácido, e só com a impedância e pH-metria a gente consegue discernir entre refluxo ácido e não ácido, porque esse refluxo não ácido biliar, embora precise do ácido clorídrico, mas o refluxo não ácido é um dos principais fatores patogênicos que aumenta o risco de Barrett, né, que é uma condição pré-maligna e que a gente só avalia através de endoscopia e biópsia dessas áreas de modificação do epitélio estratificado pavimentoso com epitélio metaplástico de Barrett. A outra condição que a gente vê é que houve esse avanço com a impedância e pH-metria, com medição inclusive da bile, o Bilitec, né, que vê a bilimetria, a avaliação da pepsina também. Mas perceba, para a gente conhecer um paciente como um todo, se ele tem algo mais, especialmente se for um paciente de fator de risco, obeso, tabagista, história familiar de câncer, ou antecedente já teve câncer de cabeça e pescoço, câncer de tireoide, esse paciente a gente deve ver visto de uma forma multidisciplinar, na realidade a soma das especialidades, porque primeira pergunta que eu gosto de fazer é se a tosse é realmente do refluxo laríngeo, né? Às vezes a gente pega pacientes que ele não melhora da tosse, trata o refluxo, não melhora porque ou o IBP não é boa de qualidade, ou o paciente não está tomando corretamente, ou o paciente não está fazendo medidas comportamentais, reduzindo peso, diminuindo a obesidade, fracionando a dieta, ou o paciente tem uma condição psicoemocional, ou às vezes não é refluxo, né? Ou o refluxo não é ácido. Então, estou fazendo IBP em dose plena, estou acompanhando, mas o paciente entra naquele protocolo de refluxo refratário. E a pergunta é refratário realmente ou tem algo mais, né? Quantos casos que a gente pega, às vezes, pacientes que faz uso de analgésico, AS, por paraneuropatia, e isso mascara um ATB por ele não ter febre, e às vezes a tosse persistente. Quantos pacientes, às vezes, vem com neoplasia pulmonar. Então eu vejo assim que a gente somando forças, a visão não só do gastro, mas a gente aprendendo com vocês
que são otorrinolaringologistas, e a gente vendo junto, a gente pode talvez responder essas angústias do paciente. Se ele tem unicamente refluxo, ou se tem refluxo mais alguma coisa, uma condição alérgica, etc. Qual o melhor IBP, porque até isso é importante, porque tem inibidores de bomba de prótons que são para pacientes metabolizadores rápidos, e como a gente tem uma grande parte de pacientes que tem descendência caucasiana, eles não respondem a IBPs tipo omeprazol ou pantoprazol, tem que ser IBPs de segunda linha, com magnésio, ou esomeprazol, ou agora o dexlansoprazol, que às vezes tem uma liberação mais continuada para principalmente diminuir o refluxo noturno, mas de nada adianta se a gente não conhecer o paciente, escolher qual a melhor droga e incentivar a tomada adequada, mas especialmente responder a pergunta: é refluxo a causa? Se ele não melhora, há algo mais, hernia de hiato, outra causa de refluxo? Como a gente junto pode ajudar esse paciente? Seria a minha humilde opinião. E para encerrar, porque o uso do IBP, o consenso nacional de Helicobacter, o consenso europeu, mostra que se você usar cronicamente o IBP, muitos desses pacientes eles se automedicam, né? Então, às vezes ele melhora e não volta para a consulta com o colega otorrino que pediu para ele voltar, ou para o colega gastro, ele se automedica porque já sabe que aquele medicamento melhorou. E se você não avaliar a mucosa gástrica, você usar cronicamente o de bomba de próton, você tem risco de levar a desbiose, o desequilíbrio da microbiota, que está implicado em uma série de complicações. Tem risco de você tiver Helicobacter pylori e o uso crônico de IBP aumentar a chance de mucosa gástrica atrófica, de gastrite atrófica, que é uma condição pré-neoplásica. Então, em cima disso, como o refluxo é uma doença crônica, e como vez por outros pacientes vão fazer, evidentemente, o uso de IBP, acho que a endoscopia está bem indicada para afastar a condição de Barrett, para afastar se tem patologia herniária, mas principalmente se ele vai ser um tomador crônico de IBP, se o caso o refluxo for realmente for ácido, eu estudar a mucosa gástrica e tratar o Helicobacter, já que faz parte do consenso erradicar o Helicobacter em pacientes tomadores de IBP de longa data. Um abraço a todos, gratidão pelo privilégio do convite, pela lembrança do nosso nome. Espero em breve a gente pessoalmente trocar ideias e eu aprender com vocês também. Um abraço.